O mercado de carros novos está aquecido. A Fenabrave prevê um aumento nas vendas de mais de 5% em 2011. E o Paraná vendeu mais do que a média nacional no primeiro semestre. Além do crédito fácil e juros baixos, o carro zero praticamente não tem manutenção. Atrativos que para muitos se tornam irresistíveis. Ele já é freguês da concessionária e acha que o carro 0 km possui vantagens. Acredito que no mercado de hoje, o carro novo é a melhor opção no sentido de que, às vezes, você vai fazer um financiamento, você procura fazer um financiamento em cima daquele número de meses que vai estar vencendo a sua garantia. Então, sempre está renovando o carro e tendo um carro novo na garagem. Modelos novos, preços acessíveis ou a segurança da garantia das fábricas. Facilidades na hora do pagamento ou outros fatores de incentivo. O fato é que os consumidores estão trocando ou adquirindo novos veículos. O primeiro semestre é relativamente igual ao ano passado. Foi 10% maior em termos de vendas esse ano. Mas como o segundo semestre, as vendas sempre são boas, tem 13º, a abertura dos financiamentos que já existe até 60 meses hoje sem entrada, que voltou também desde janeiro, que às vezes muita gente nem sabe, né, que tem esse financiamento. O Brasil já bateu recorde nas vendas de automóveis no primeiro semestre de 2011. De janeiro a junho foram mais de 1.700.000 veículos vendidos, uma alta de 9,97% no mercado nacional. No Paraná, o aumento foi maior que 10%, superando o índice geral das vendas no país. Os emplacamentos de veículos novos tiveram alta de mais de 15% no mês de junho, com relação à mesma data do ano passado. Em um mês, foram emplacados mais de 304.000 carros. Uma boa parte desse aumento das vendas vem por esse aumento do crédito. Então, você está, por um lado, dinamizando a economia. Pois é, a consequência de tantos carros nas ruas é um trânsito cada vez mais complicado. E o ar das grandes cidades também sofre com isso. Aqui no estúdio a gente vai conversar agora com o professor de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Godoy. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente já pode sentir isso de ano após ano, que o ar das grandes cidades, por causa dessa frota de veículos cada vez maior, realmente fica mais carregado? Sim, é um fato que a gente tem esse aumento de poluição em função de veículos automotores, né? Nos últimos anos, o aumento de frota aumenta, a velocidade dos carros também diminui, né? A frequência, o carro funciona muito mais por menor tempo rodado, né? E isso gera mais poluição, ele tarda mais tempo para percorrer o mesmo percurso, né? Então, o congestionamento e o número de automóveis hoje, sem dúvida nenhuma, acrescem muito a poluição atmosférica. Agora, o governo do estado planeja fazer uma inspeção veicular em todos a frota do Paraná, realmente para tentar diminuir essa emissão de gases poluentes. O senhor acha que isso ajuda? Extremamente favorável, né? Isso é uma ação que já acontece, se eu não me engano, no estado de São Paulo, em grande parte da Europa já acontece, nos Estados Unidos, e isso, sem dúvida nenhuma, vai eliminar um número bastante significativo de poluição de carros que geram essa poluição. Agora, dá para dizer que os carros mais velhos poluem mais? Sem dúvida nenhuma, né? A tecnologia utilizada há 20 anos atrás sem dúvida nenhuma, o poder de combustão do carro, compressão e tudo mais, é significativamente menos eficiente do que os motores atuais. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu posso dar um exemplo simples. Você tem na Europa vários tipos de motores, né? Para motores, por exemplo, de ônibus e caminhões, você tem lá o Euro 3, Euro 4, Euro 5, várias etapas, onde a legislação foi restringindo e a qualidade, a redução de emissão em função do tipo de motor também é proporcional. Agora, a gente vê um esforço da indústria automobilística de ser sustentável, ou seja, dos novos veículos serem ecologicamente corretos, poluírem menos. O incentivo a usar o álcool, muitas vezes, é nesse sentido de tentar poluir menos o meio ambiente, a atmosfera. Isso realmente repercute ou vai ainda repercutir um efeito importante? Sim, a tecnologia é um fato, ela reduz significativamente
as concentrações de poluentes na atmosfera, né? A gente tem que lembrar que a mistura do carro flex, álcool, gasolina, tem lá os seus senões, né? Tem algumas emissões que ainda não são mensuráveis em todo o país, por exemplo, né? Emissão de ácido acético na atmosfera, o acetaldeído, né? Mas, de uma maneira geral, sem dúvida nenhuma, especialmente o carro flex, ele vem a suprimir um pouco a emissão atmosférica nas grandes cidades, especialmente. Agora, falando das grandes cidades, dá para dizer que a geografia da cidade, a localização onde ela está e a quantidade de árvores, de zonas arborizadas, isso influencia muito ou não? Veja, é uma coisa interessante. Nós temos um projeto na Universidade Federal, com a USP São Paulo, com várias universidades, de avaliar a qualidade do ar em várias cidades, as grandes capitais ou algumas das grandes capitais de São Paulo, do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Curitiba, onde eu sou responsável pela medida aqui. E a gente vê que, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, eles estão proporcionalmente com a mesma má qualidade de ar, de poluição, né? Você tem uma concentração muito mais significativa do que a concentração aqui em Curitiba, né? Se a gente conseguir elencar isso, né, nessas grandes capitais, São Paulo e Rio de Janeiro são campeões, estão bem lá na frente de poluição. Aí, né, no meio campo ali tem Belo Horizonte, Porto Alegre e para minha surpresa, Recife e Curitiba estão com os menores índices de poluição atmosférica, né? Então, a gente não consegue fazer uma associação direta entre viver na costa e viver com ar limpo. Agora, dá para se perceber que a qualidade de vida das pessoas de cidades com menos veículos é muito maior. Isso é fato. Sim, isso... É possível comprovar isso. Sim, isso é parte inclusive longevidade, né? Isso, parte do nosso estudo é diretamente associado a isso, a fazer cálculos de expectativa de vida. Quanto tempo uma pessoa morando numa cidade mais poluída ou menos poluída, ela consegue viver, né? Ou reduzir a sua expectativa de vida. Ou seja, o cidadão ia viver lá seus 70 anos e ele respirando um ar bastante poluído, com bastante material particulado, ele reduz em alguns meses, em alguns casos até anos, a expectativa de vida, né? Esse é um contraste bem interessante, por exemplo, de viver em São Paulo, viver aqui em Curitiba, onde a expectativa é melhor do que a de São Paulo, ou viver na Antártica, num continente inóspito lá, como a gente fez medida lá. Agora, em São Paulo havia, inclusive, pesquisas que mostram que as pessoas, ao longo de um tempo, vivem até 2, 3 anos, chegam a viver 3 anos menos do que em outras capitais brasileiras. Sim, é um dado assustador, né? Sim, isso é um fato e reflete em 2 dados interessantes, que é a mortalidade e a morbidade. Quantas pessoas morrem em função de poluição atmosférica e quantas pessoas ficam doentes com a poluição atmosférica, né? E isso reflete especificamente na política pública do Estado ou da União, da Federação, né? Porque mais pessoas ficam doentes, mais pessoas vão para a UTI, precisam de tratamentos e isso custa mais caro. Então, o governo hoje ele vê isso com bons olhos, essa redução de poluição via veículos, via indústria, ou seja, custa hoje para a União, para o SUS, muito mais barato você reduzir a poluição atmosférica do que tratar o indivíduo no hospital. E para isso seria interessante ir para combustíveis alternativos como GNV, energia elétrica, isso ajudaria também? Sim, energia elétrica é fantástica, a poluição é praticamente zero. A GNV eu não conheço muito bem, mas, por exemplo, a gente tem a entrada agora recente do biodiesel nesse circuito de compostos alternativos. Existe uma perspectiva bastante boa de utilizar o biodiesel. Ele existe alguns senões, de uma maneira geral, ele cria alguns problemas no motor, ou seja, o motor precisa ser adaptado. É a mesma evolução do carro flex, né? Do carro de lá na década de 80, ele evoluiu até o 2010, né? Então, certamente esse motor e essas características desse motor de biodiesel hoje vai melhorar bastante e aí, por consequência, também as emissões vão reduzir ainda mais, utilizando-se de biodiesel, né? Agora, algumas cidades do mundo praticamente criam muitos obstáculos para as pessoas comprarem carro, por ter transporte coletivo de qualidade, mas também pela qualidade do ar, ou seja, incentivam, inclusive, as caronas solidárias, rodízio de veículos. Tal. Isso o senhor acha que fantástico. Funcionaria no Brasil? A gente tem um programa acontecendo agora, semana passada na Universidade Federal do Paraná, onde tem lá carona solidária, onde vários
colegas, entre professores ou entre alunos, nos mobilizamos uma semana para um ajudar o outro. Hoje vai no meu carro, amanhã vai no meu carro. Existem programas, por exemplo, na Bélgica, em Antuérpia, na universidade que eu estudei por um bom tempo, onde inclusive o aluno recebia para ir de bicicleta. Né? O aluno fala assim, olha, eu não vou ir de ônibus, porque o ônibus também polui. Né? É uma fração menor do que um indivíduo num automóvel sozinho, mas é uma fração. Né? Então, o que acontece? O aluno recebia lá uma motivação, ele recebia o almoço no RU em troca de ter vindo de bicicleta. Quer dizer, eu acho que o grande dilema nacional é como controlar isso, mas é bastante eficiente e interessante, sem dúvida nenhuma. Voltando àquele ranking que o senhor falou das cidades, o senhor colocou que Curitiba não está entre as mais poluidoras em comparação a outras. Mas em compensação nós temos um maior número de frotas com o número de habitantes, né? A frota maior por número de habitantes. Dá 1 até quase 1,5 por habitante. Sim. O que o senhor acredita que realmente não está entre as piores no nível de poluição? Por um fato relativamente simples, né? Os modelos de automóveis utilizados, a maioria da frota aqui é uma frota relativamente recente. Né? Você andando nas ruas, você vê desde carros importados, mas a grande maioria dos carros são carros relativamente recentes. Né? Em contrapartida, você vai na cidade de São Paulo, em Belo Horizonte, você vê lá facilmente um Fusquinha caindo, uma perua, ou seja, lá um carro relativamente antigo, mais velho, com problemas, esfumaceando, aquela história. Então, aí voltamos no tema inicial, que é a redução e a inspeção de carros. Né? E se é uma cidade arborizada também influi? Pode influenciar. Ainda eu não tenho, assim, do ponto de vista científico, eu não tenho alguma coisa concreta quanto a isso. Mas a gente fez alguns experimentos já na cidade e constatou que existe uma supressão, uma redução. Mas não posso expandir isso a todo o país. Não. Tá certo. Professor, Maravilha. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Você vai ver depois do intervalo o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Maringá. E 7 cidades do interior recebem a Orquestra Sinfônica do Paraná. A gente volta em instantes.